Confiar no Senhor tem sido a base, né, de todos aqueles que morreram em vitória. A diferença que eu tenho visto nas pessoas que têm chegado a uma velhice vitoriosa, não tem estado no dinheiro, não tem estado na saúde, né? Quem esteve na missa ontem, a leitura de Paulo ao Timóteo, né? Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Eu acho tão interessante que Paulo, se ele fosse cobrar os direitos autorais, ele estaria milionário, né? Das cartas que ele escreveu. Se ele fosse cobrar pelos milagres, então, hein? No entanto, só passou por prisão, passou por um monte de situações, e quando ele foi morrer, ele só tinha guardado a fé. Ele não tinha guardado mais nada, né? Quando o Papa João Paulo II morreu, eu não sei se você teve a curiosidade de ler o testamento do Papa João Paulo II. Eu tive. E eu achei muito bonito quando ele escreve assim: nada deixo, porque nada tenho. E eu fiquei imaginando, né? A fama que aquele homem teve, as possibilidades que ele teve, né? Tudo que ele fez. Temos o direito de não gostar dele, né? Algumas pessoas podem não gostar, mas querendo ou não, teria acumulado, né? E quando eu li aquilo, confesso que eu chorei mesmo, porque eu acho que para mim foi algo muito profundo, né? Nada deixo, porque nada tenho. Falei, gente, aí entrevistaram o irmão dele, né? Vivendo tão humildemente na Polônia, humildemente mesmo, uma casinha pequena, né? Nada deixo, porque nada tenho. E nesta primeira semana, né? A gente vai passar o mês todo falando sobre família. Quem aqui tem família? Todos nós, né? Não tem jeito, né? Pode estar até morto, mas de algum lugar você veio, não é isso? Mesmo quando temos uma família que já passou, né? Às vezes a gente vai ficando por último. Algumas pessoas eu falo que são igual aqueles bolinhos que a minha mãe fazia, né? Chamava bolinho ninguém quer, né? Vai ficando para trás, vai comendo, vai ficando. Sempre fica um, né? Sempre fica um para trás. Tem gente que é desse jeito, a família inteira vai morrendo, morrendo. E às vezes fica só uma pessoa. E essa pessoa às vezes até pensa que ela não tem família, mas ela está enganada. Ela tem, senão ela não estaria aqui. Todos nós temos família, ainda que às vezes não tenham sido boas famílias. E hoje eu quero falar e orar, não é? A respeito de família, chamando aqui duas, se der tempo, 3 famílias da Bíblia. A primeira é a primeira família mesmo, lá de Gênesis, né? A família de Adão. Adão e Eva, depois com seus filhos Abel e Caim, né? A primeira família que a Bíblia nos relata é essa: Adão e Eva, Abel e Caim. E não foi uma família que deu muito certo, né? A família deles terminou em várias tragédias, né? Eles foram despejados de casa, né? Foram expulsos do paraíso. Depois viram uma das coisas mais tristes para um pai e uma mãe, que é ver um filho matando o outro, né? Uma tragédia muito grande, que algumas pessoas pensam que isso acontece hoje em dia, né? Tem gente que vê um crime na televisão e fala assim: nossa, que absurdo, um pai matou um filho, o irmão matou o irmão. E eu falo, gente, o primeiro caso de assassino na Bíblia é irmão contra irmão. Na verdade, se você prestar atenção, nada mudou. O que mudou é que hoje temos um acesso à informação muito maior e um número de pessoas muito maior também. Então é óbvio que tudo é muito mais claro, e nós hoje somos mais medrosos, né? Nós somos mais medrosos do que eram os antigos, né? Os antigos tinham que sair de casa para matar leão. Ela caiu. Tão linda, gente, essa menininha, e levou um tombo. Faz parte, né? Bateu o coco? Eita, nós. O Ricardo vai lá ver se aconteceu alguma coisa. Quer sair com ela lá fora, tomar uma água para ela? Vai lá com ele que ele te mostra onde está a água. Vai lá com ele. Não chora não. Corta o coração. Sai aqui, Ricardo. Pode sair aqui mesmo. Corta o coração, né? Sem fôlego assim é duro. Imagina como é que Deus fica quando nos vê, né? O amor que Ele tem, né? Então, esta família não deu muito certo.
Muitos de nós têm a ideia que o problema de Adão e Eva foi o sexo, que o problema que levou Abel e Caim à morte foi, a ganância, tal. Mas a verdade é que esta primeira família nos mostra aonde é que as coisas começam. Gente, as coisas têm um começo. As coisas não nascem pronta. Um casamento não chega ao seu final no dia que a mulher pegou o marido com outra. Não é assim que ele chega ao final. Ele não chega ao final porque tiveram uma grande briga. Não. Geralmente essas coisas já são resultado de coisas que vêm acontecendo, né? E se você pegar bem nitidamente a história de Adão e Eva, não vou aqui discutir teologicamente se ela é real, se existiram ou não, porque para mim isso não muda a minha fé. Mas o que está ali é real no seu sentido. Se é figurativo ou não, nós não vamos entrar nesse mérito, porque não faz diferença, pelo menos para mim, né? Mas se você prestar atenção, há algo que essa família pode nos ensinar, que até hoje tem sido a mesma coisa para destruir os lares, né? Como é que começa a união de Adão e Eva? A união deles começa em Deus, né? Quando no sexto dia ele cria o homem e a mulher. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Deus criou o homem e mulher à sua imagem e semelhança, a sua imagem e semelhança ele os criou. Depois no capítulo 2, quando ele fala que não era bom que o homem estivesse só, e então ele lhe dá uma companheira, e dando-lhe uma companheira, ele os coloca no paraíso. Eu creio nisso. Sou casado há 21 anos, e eu creio que isto é possível. Que Deus deu para mim uma companheira, e para minha companheira um companheiro, para que nós pudéssemos ser colocados no paraíso, que é o nosso lar, nossa casa, a família é para ser esse paraíso mesmo. Então, a união de Adão e Eva começa como começa a maioria de nós, ou a dos nossos pais também, né? Se você começar a prestar, eu tinha um programa da cultura, que tinha uma musiquinha que eu não lembro mais, né? Que os filhos da gente, a gente vive de fases, né? Há uma fase que a gente só assiste desenho, né? Teve uma fase que você podia perguntar de qualquer desenho, eu sabia todos. Agora eu estou mais naquela fase de Avril Lavigne, eu não sei nem falar os nomes mais, que meus filhos só escutam essas músicas em inglês aí tudo, né? Taylor Swift, parece nome de salsicha. Na minha época tinha uma salsicha que chamava Swift, não tinha? Não tinha? Aquela de abrir latinha, eu era apaixonado por aquilo lá, né? Dava vontade de beber até aquela aguinha que vinha nela, né? Então esses nomes agora. Mas teve uma época que era só aqueles desenhos animados, né? Rato, meu querido rato, eu não sou assim, de fino trato para fechar esse contrato. Não é assim? Quem tem criança pequena deve estar ouvindo essas músicas até hoje, né? E tinha uma que eu achava muito linda, que o cara falava assim: perguntei para o meu pai, pai, como é que eu nasci? Ele então me respondeu, né? Aí ele vai contando toda a história do dia em que ele foi conhecer a mãe, que apareceu uma barata, e ele foi matar a barata. Aí ele fala assim, que a mãe viu ele matando a barata, e ele fala assim: e ela então se apaixonou. Gente, que coisa linda que era aquilo lá, né? Não é o paraíso? Essa é a história. Se não de todos, alguns casos são diferentes, podem ser vítimas de estupro, podem ter sido vítimas, né? Mas a maioria de nós teve uma história mais ou menos parecida assim, não é? O pai e a mãe se viram, se apaixonam e vão para o paraíso. Essa é a história. Essa é a nossa história de casamento. Essa é a nossa história de filhos, não é assim? Quando a gente nasce, né? Eu não tenho nem ideia do que essa criaturinha aqui sente quando olha para o pai, para a mãe, para a avó, mas a história que eu me lembro até os 10 anos de idade era aquele baita homem herói, né? Eu desse tamanhozinho, aquele homão chegava em casa de bicicleta, meu pai usava um chapéuzão assim, a gente não tinha coragem nem de pedir dinheiro para ele, ele era um herói, um homão assim, aquele cara que tudo podia, né? Chegava um bêbado em casa para perturbar, meu pai saía na porta, os bêbados corriam, a gente fala assim, nossa, tem um herói, não é assim? É a visão do paraíso mesmo. Sou protegido, sou amado. Essa é a visão. E Adão e Eva não foi diferente, para nós não foi diferente. Essa é a visão de família que existe lá no coração de Deus. Mas Adão e Eva não foram destruídos quando foram expulsos do paraíso. Caim e Abel não foram destruídos no dia do assassinato, do crime. Começou de uma maneira mansa. É só você pegar Gênesis capítulo 3, não é? Começou porque deixaram o mal se infiltrar na sua casa. E como é que o mal se infiltrou em Adão e Eva? Vocês conhecem a história de Gênesis 3? A serpente começou a falar. Gente, isso não é normal, é normal?
Não é normal. A serpente falou para Eva assim: e aí, Evona, beleza? Você não pode tocar naquelas árvores lá, não pode comer de nada aí, meu? E a Eva ficou tão impressionada com a serpente falante, que ela começou a dar ouvidos para a serpente falante. E foi aí, na verdade, que começou a tragédia e a desgraça, que culminou com uma mãe vendo um filho matar o outro. Consegue entender? Há um começo. Há um começo. E o começo geralmente não é algo grave, pelo contrário. O começo sempre é algo extraordinário. Você pode prestar atenção que o começo das grandes... Como é que um homem ou uma mulher começa uma traição? Como é que olha e vê aquela coisa linda e fala assim: não é o que eu tenho lá em casa. Não é assim que a gente fala? Isso que é mulher, não é aquilo que eu tenho lá em casa. Não é assim que a gente fala? Né? O começo sempre é lindo, né? Aí um dia acaba que nem o japonês da Ioka, né? Cortadinho em fatia lá, né? Quando ele olhou para aquela loira, não é igual a mulher que eu tenho em casa. Não era mesmo, né? A mulher dele talvez não soubesse cortar tão bem, né? É triste você fazer piada com isso, mas essa é a realidade da vida, viu, gente? Não é uma piadinha de boteco, não, é a realidade da vida mesmo. Não é igual. Quantos homens eu já escutei essa história? Eu não me esqueço, quando eu trabalhava de viajante, só 20 anos atrás, né? Então a gente tinha aquela rodinha, tinha um senhor de uma idade já bem, né? Já devia ter mais de 60 anos. E ele era aquele senhor que chegava e contava que ele foi para não sei aonde, e levou uma menininha não sei o quê, e a velhinha em casa. E a velhinha em casa. E um dia, aqui em Birigui, eu nunca vou esquecer esse dia, que para mim foi uma grande lição. Eu era solteiro ainda, né? E para mim foi uma grande lição aquilo, né? Um dia ele chegou murcho. Ele já era velhinho, né? Parecia aqueles maracujá esquecidos, assim. Você viu um maracujá que fica esquecido na bandeja, aquela coisa triste, vazando, né? Aí todo mundo estranhou, porque ele sempre chegava, sempre tinha uma história das peripécias, né? O que aconteceu? Ah, minha mulher largou de mim. Mas por quê? Ah, a fulana que eu fiquei não sei aonde deixou uma calcinha dela dentro da minha mala, e minha mulher pegou e não quis nem saber de nada e me largou. E naquele dia eu fiquei pensando, gozado, né? Quantas vezes eu vi aquele homem dizendo que mulher era aquela que ele estava lá, e não aquela que ele tinha em casa. Aquela véia, aquele traste, aquele urubu, e aqueles nomes do jaburu, sei lá como é que falava, né? Sabe? Não é aquilo lá. E agora que finalmente o jaburu, a peste, foi embora, ele está triste por quê? Eu não consegui entender. E eu vejo essa cena, hoje eu trabalho com orientação, quantas e quantas vezes eu vejo essa cena? Quantas e quantas vezes, né? A pessoa cheia de alegria, porque a amiga que eu tenho no bar, e depois quando a mulher larga, por que será que ela fez isso? Ela não podia, né? Que coisa interessante que é a vida. Então, com Eva não foi diferente, a coisa também chegou de uma maneira bonita, interessante, né? Uma cobra falante. E a gente não percebe que é dessa maneira que nossas famílias começam a ser destruídas, né? Eu não tenho visto cobras falantes, né? Muitas pessoas até pensam que a serpente é o símbolo da sogra, né? Tem gente que pensa isso, né? E mal se sabe quanto que uma sogra pode salvar um casamento. Há sogras que realmente são difíceis, mas quanto que uma sogra não pode salvar, e quantas vezes já salvou casamentos, né? A sogra que é sábia, a mulher que é sábia mesmo, né? Então a serpente não representa a sogra não, gente, representa aquilo que vai infiltrando, é um mal infiltrando. E hoje eu vejo, né, como o mal vai se infiltrando, as dívidas que chegam de uma maneira tão gostosa. Nós precisamos de um carro melhor, e pronto. Ó a serpente aí, né? Ó a serpente aí, né? Ah, nós precisamos, né? Agora o pessoal está vendo aí a regravação da novela Gabriela, né? Aquilo é sensualidade pura, né? E já vem proibido para 14 anos, e tem pai, mãe, filho que fica tudo assistindo como se fosse a coisa mais normal do mundo. A semana passada falei um pouco sobre Big Brother, né? As pessoas pagam para assistir e leva para dentro de casa. Você está no paraíso e você às vezes paga pela serpente. Interessante isso, né? O paraíso foi de graça e a serpente às vezes é paga. Não é uma coisa interessante isso? O paraíso de graça e a serpente paga. Então teve um começo. Essa primeira família recebeu uma infiltração, recebeu um corpo estranho dentro de casa. E é assim que nós muitas vezes vamos fazendo. Nós vamos levando para a nossa casa muitas vezes verdadeiros inimigos. Gente, quantas músicas estão destruindo as famílias, né? Sem perceber, você coloca aquele musicão,
e lá vai, né? Gente, cuidado, vocês, principalmente vocês que são casados, né? Essa história de Facebook, que eu tenho visto isso acontecer agora, gente. A pessoa entra no Facebook e começa a procurar os amigos de escola. Então a pessoa está lá com 40, 50 anos. Aí começa, de repente, ela começa a encontrar. E aí encontra, fica sabendo de ex-namorada e de ex-namorado e não sei o que lá, né? Aí bate umas saudades besta na gente. A gente é besta, viu, gente? Olha a serpente entrando aí. Olha a serpente aí, gente. Não tem o sambista que fala, olha a serpente aí, gente. Né? Olha a serpente, ó. Você vai lá e aí já marca aqueles encontrinhos de, sabe? Aí encontra fulana que às vezes fez não sei quantas plásticas, que às vezes nem casou, que separou. Aí você olha, meu casamento não está muito bom, e foi tão bom meu namoro, e quando você vê, sabe? Cuidado, eu não estou dizendo que é pecado nem que não é, cada um sabe o Facebook que tem, né? Mas cuidado, cuidado. Eu tenho visto isso acontecer. Então a serpente teve que entrar. E entrando, ela levou toda a destruição. O casamento que era ser levado para o paraíso, né? Acabou se tornando, na verdade, pela intromissão da serpente, motivo de queda. Há uma outra família, lá em Lucas, capítulo 1 e 2. A família de Jesus, Maria e José. Outra família, outra situação, outro milagre. Que coisa interessante, não é? Gênesis e Lucas, nos mostrando duas famílias, né? Duas famílias. E se você prestar atenção, há muitas semelhanças nestas famílias, não é? Adão e Eva nascem de um milagre, Jesus nasce de um milagre, José e Maria receberam essa bênção de Jesus. Isso está em Lucas capítulo 1 e capítulo 2 por ali, tá? O que eu vou falar. E esta segunda família vai nos ensinando coisas lindas. A primeira família nos ensina por onde o mal entra, e a segunda família pode nos ensinar por onde o bem fica, por onde fica a bênção de Deus. A segunda família com Jesus, Maria e José, começam de um milagre. Maria, uma jovem como nós, cheia de sonhos, de planos, mas era uma jovem que buscava a Deus. Então você que é jovem e busca a Deus, deixa Deus falar no teu coração, ouça a voz de Deus, deixa Deus falar. Maria escutou, como Adão escutou também. Não eram diferentes. Adão escutou a voz de Deus, dormiu, Deus fez a mulher companheira, foi levado para o paraíso, viu milagres. Maria ouviu a voz do Senhor, já estava noiva de José, prometida. José, quando fica sabendo da gravidez de Maria, está em Lucas no capítulo 1, se você olhar, ele até pensa em ir embora, mas ele fica, ele permanece. Desculpem, a história de José dos sonhos está lá em Mateus, né, na verdade. Em Lucas vai contar outra parte que eu quero falar. As partes do sonho de José está em Mateus, no capítulo 2, tá? O que fala lá em Lucas é da anunciação, e depois Jesus aos 12 anos, que eu quero ver se eu chego até lá, né? Então aqui em Mateus você vai ver que José queria ir embora, não porque ele queria ir embora para largar Maria, mas porque naquela época, só para você entender, que as pessoas às vezes pensam que José queria abandonar Maria, porque ele não queria criar o filho. Não, naquela época, se uma mulher aparecesse grávida, antes do casamento, ela seria apedrejada. Então se José fosse embora, ela não levaria a culpa, porque José teria feito mal para ela, e ela seria então acolhida. Essa era a ideia de José. Então ele fica e se casa rapidamente, para que a notícia da gravidez não cause nenhum espanto. Ele recebe 4 visitas de Deus, 4 sonhos de Deus, para instruir toda a sua vida. A primeira família nos ensina que nós podemos receber a visita do mal, ouvir a voz do mal. A segunda família nos ensina que nós podemos receber a visita do bem e ouvir a voz do bem. Percebe as semelhanças, percebe que isso pode acontecer com qualquer um de nós. José era um carpinteiro, ele não era um homem especial em nada, mas o bem visitou aquela casa, assim como o mal visitou a casa de Maria, a casa de Eva, de Adão. Entende isso? Então José escuta aquela voz 4 vezes, para assumir Maria, para fugir para o Egito, para voltar do Egito. José vai ouvindo a voz do Senhor, vai obedecendo e vai recebendo toda a graça e toda a bênção de Deus. Se você pegar lá em Lucas de novo no capítulo 2, você vai ver uma coisa interessante. Maria
guardava todas as coisas no coração. Eu acho isso tão bonito em Maria, porque isso não é próprio de mulheres, né? Infelizmente, não é crítica, não é machismo, mas as mulheres, em sua grande maioria, não conseguem guardar as coisas no coração, né? Todas as vezes, eu falo muito isso com a minha esposa, né? Que às vezes os filhos demoram um pouco mais para escutar a mãe, porque a mãe não consegue falar uma vez, né? A mãe fala uma, fala duas, fala três, aí o filho sente que ele é burro, né? Ele não consegue. O marido a mesma coisa. Maria não. Maria acatava as coisas no coração. Ela ouviu a profecia de Simeão e Ana em Lucas 1, ouviu Jesus aos 12 anos no templo, e ela então não entendia muito bem. Muitas pessoas, infelizmente, né, fizeram a imagem de Super Maria. Conhece a Super Maria? Aquela mulher intocável, que tudo sabia, que já sabia todos os planos de Deus, que tudo para ela não tinha novidade. Não, gente, não é esta Maria. Ela pergunta para o anjo: como é que vai se fazer isso? Ela teve tanta novidade quanto nós. Não é a Super Maria, é Maria, Maria de Nazaré. Como eu gosto das músicas antigas do Padre Zezinho, né? Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar, e o meu coração se põe a cantar para a Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu para mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Que bonito, né? Maria, a Maria de Nazaré, jovem, humilde, que Deus escolheu, e que ela mesma declara: encontrei graça aos olhos de Deus. Deus olhou para a sua humilde serva, uma mulher, mas era uma mulher que guardava no coração. A mulher sábia, diz a palavra, a mulher sábia edifica a sua casa e a tola a destrói. Isso está lá no livro de Provérbios, né? E Maria soube fazer isso, Eva não soube. Eva não soube. Eva, além de conversar com a serpente, comer da fruta, ofereceu ao marido, né? Totalmente diferente uma família da outra. A outra escolhe o bem. E é tão interessante, gente, porque se Eva teve que ver um filho matar o outro, Maria teve que ver o seu filho ser assassinado na cruz, sem nenhuma culpa. O que não é fácil. O que não é fácil. Mas qual foi a posição de Maria na cruz? Lá no livro de João, quando conta da crucificação, se eu não me engano, no capítulo 19, por ali assim, 19 e 20, fala que Maria estava em pé. Esse detalhezinho ali, Maria em pé. Uma mãe que vê o filho sendo crucificado sem ter feito nada de errado, mas estava ali em pé. E mais uma vez, ouvindo a voz do filho: mulher, eis aí o teu filho, Jesus disse, né? Apontando para João. E depois falou para João: João, eis aí tua mãe. Filho, eis aí a tua mãe. E logo em seguida fala: e daquele dia em diante, Maria passou a viver na casa de João, né? Obediente até o fim. Uma escutou a voz do mal, obedeceu a voz do mal, não é? Quando eu digo uma, não é uma mulher, é uma família, né? Porque Adão também escutou. Logo em seguida, se você continuar lendo a história de Adão e Eva, acontece aquilo que acontece conosco até hoje, né? Eu atendo, às vezes o marido fugiu de casa, né? Foi embora, aí passa o tempo, quebrou a cara, aí: por que você largou da sua esposa? Ah, porque ela é fria, porque ela não me dava atenção. Quer dizer, a culpa toda sempre é do outro. Você prestou atenção nisso? Que nós temos essa mania da culpa do outro. Isso não é novidade. Quando Deus aparece no jardim, lá em Gênesis 3, e pergunta: Adão, onde estás? Ah, eu estou escondido porque eu estou pelado. Adão fala, né? Estou nu. Aí Deus fala: bom, se você sabe que você está nu, é porque você comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Senhor, foi minha mulher que me deu. Ó, aí Eva lá de fora falou: não, mas quem me deu mesmo foi a serpente, né? A culpa vai sempre passando para o lado de lá, né? Sempre para lá. Esse foi um grande problema da primeira família e é o problema de nós até hoje. Nós não conseguimos assumir as nossas culpas. O marido não consegue dizer para a mulher: olha, eu bebo mesmo porque eu sou fraco. Experimenta falar isso, sabe? Eu minto porque eu sou fraco. Eu me rebaixei a procurar outra pessoa porque eu sou fraco, porque eu sou fraca. Olha,
eu preciso de ajuda porque eu não consigo fazer nada porque eu fico assistindo televisão. Eu amo televisão, amo novela, né? Ela está me matando, é a serpente falante ali, ó. Serpente falante. Sabe assim? Eu amo essas coisas. Confessa o teu pecado. As pessoas têm uma ideia de confissão apenas com o sacerdote. A confissão com o sacerdote é sacramento. Mas o apóstolo Tiago fala: confessemos uns aos outros os nossos pecados, de expor a nossa fraqueza. Maria teve esta coragem, José teve esta coragem de se ajudarem, de permanecerem perto um do outro. Maria teve a coragem de voltar atrás quando viu que o filho estava longe. Adão e Eva ficaram lançando culpa um para o outro, um contra o outro. Então há uma primeira família que nos mostra que a infiltração do mal é algo lento e algo gostoso, espetacular. Nossa, uma cobra falante, né? Eu queria levar uma dessa para casa, não é assim? Queria ter uma dessa em casa, e muitos de nós têm e não sabem. Por outro lado, a Sagrada Família nos ensina que o bem fala. Que o bem fala, e se nós soubéssemos escutá-lo, obedecê-lo, sabe o que eu imagino? Até porque eu não sou muito diferente de Eva, né? Já passei por isso muitas vezes, né? Eva, escutando a serpente, olhando para a fruta assim, falando: é essa. Não, Deus deve estar mentindo mesmo, não é possível. Não é possível que essa fruta aqui vai me fazer mal. Quantas pessoas eu tenho escutado hoje em dia, gente, quando se fala de largar da mulher e ter o segundo, terceiro, quarto, quinto casamento, quando se fala hoje em dia de homossexualismo, quantas pessoas eu atendi que falam assim: não, não pode ser pecado, essa fruta aqui é muito gostosa. Foi exatamente o que Eva pensou, meu irmão. Ah, como é que pode ser pecado? Essa fruta aqui está muito gostosa, essa fruta aqui é muito boa, não pode ser pecado. Deus não ia me dar esse desejo se fosse pecado. Larga de ser tonto. Somos livres e muitos desejos são sim pecado. Pecado, não há outra palavra. Você pode dar um nome bonito para ele, mas é pecado, não há outro nome para ele. E nós olhamos para aquela fruta e assim como Eva: isso não vai dar nada não, dá nada não, não é assim que a gente pensa? Dá nada não, vamos continuar fazendo o que a gente tem para fazer, não dá nada não. Continua fazendo o que tem para fazer, não dá nada não. Na Sagrada Família nós vemos José sonhando e obedecendo, Maria guardando as coisas no coração e passando pela morte do filho em pé. Em pé. E no meio do caminho há uma outra família que eu queria encerrar falando sobre ela, que ela não é nem tanto do Gênesis e nem tanto de Lucas, né? Que é a família do rei Davi. Davi, a Bíblia o chama de homem segundo o coração de Deus. Isso está lá no livro de 1 Reis. Davi foi um homem que buscou muito a Deus, mas ele acabou caindo. Ele acabou se apoderando de uma mulher e mandando matar o marido dela. Que coisa triste, né? Para um homem que era rei. Esta família de Davi nos mostra uma coisa que eu creio que é muito para nós hoje, nessa primeira semana que vamos falar de família, que há uma esperança para nós. Davi estava sentado no seu terraço, passou uma mulher chamada Betsabá, Batsabé, cada um fala de um jeito, né? Betsaba, cada um fala de um jeito. A mulher passou, esposa de Urias, e era uma belíssima mulher, né? Você talvez assistiu isso aqui na televisão, numa série que passou na Record. Ali tem um monte de mentira, é bom que você saiba, viu? Então não estou falando daquela série não, aquele seriado lá foi feito do jeito que eles queriam fazer, tá? Tem muita coisa verdadeira e muita coisa falsa. E se tem uma coisa que é perigosa, gente, eu tenho mais medo da meia verdade do que da mentira inteira, né? A meia verdade é pior do que a mentira inteira, porque ela dá a impressão de ser boa, né? Então eu estou falando da palavra de Deus, não é daquele seriado não, tá bom? Então, aí Davi se apaixona por aquela mulher e ele então a possui. E a possuindo, aquela mulher engravida. E engravidando, Davi então chama o marido da guerra para que o marido possa lá ir dormir com a mulher e pensar que o filho é dele. Não é que truque sujo? Grande sujeira de Davi. Essa sujeira foi maior do que aquela dele ter dormido com a mulher. Porque essa sujeira é aquela sujeira de quem não se arrepende, né? Ele não se arrependeu do seu pecado. Ele queria acobertar o seu pecado. Então essa sujeira foi muito maior do que o próprio pecado em si. Esse pecado foi maior. Quando Urias não quis ir, porque ele falava assim: imagina, eu voltei da guerra e vou lá dormir com a minha mulher e meus amigos estão lá. Eu não vou dormir com ela, eu vou dormir aqui.
na porta do rei. Aí Davi não teve jeito, mandou Urias de volta para a guerra, e junto com ele mandou um bilhete pedindo para o capitão do exército colocar Urias bem na frente, para que alguém o matasse. E foi o que aconteceu, né? O preço foi caro, porque junto com Urias morreram mais alguns guerreiros valentes, né? Ele não podia mandar Urias sozinho, mandou com mais alguns, e morreram muitos guerreiros valentes naquele dia. Quando Urias faleceu, Davi falou assim: acontece, né? Morre um daqui, guerra é assim mesmo, né? Vamos para frente, tal. Mas enfim, Deus manda um profeta, o profeta Natã, e este filho que está no ventre daquela mulher nasce e morre. Por que aquele filho morre? Porque Deus não gostava daquela criança? Não. Porque aquela criança, não tendo culpa nenhuma, Deus a leva na sua inocência, né? É a melhor morte que pode acontecer, né? Aquela criança, para não pagar pelos pecados dos pais, Deus a leva primeiro. Deus não vinga o pai nos filhos. Deus não é assim, né? Ezequiel 18 fala isso. Então, mas logo em seguida, Davi então traz aquela mulher para dentro da sua casa. Veja que coisa linda que Deus faz, gente. Eu queria chegar aqui esta noite para te mostrar que é possível. Eu não sei como é que está a sua história, mas olha para a história de Davi. Davi havia cometido um adultério brabo, mandou matar o marido daquela mulher. Viu o primeiro filho morrer. Aí então ele traz aquela mulher para dentro da sua casa. O tempo passa, aquela mulher engravida novamente, e ela tem outro filho, e o nome deste outro filho de Davi é Salomão, não é? E Salomão é escolhido entre todos os outros filhos, né? Havia filhos mais velhos, né? Jeroboão era mais velho do que Salomão. Por lei, ele teria que ser o outro rei, mas Deus disse para Davi: não, o meu rei será Salomão, porque Deus disse que Davi era um homem segundo o seu coração. Davi então se arrepende de verdade, restaura a sua vida. Veja, a vida de Davi estava no meio do nada, meu irmão. Eu não sei como é que está a sua vida. A vida de Davi estava no meio do nada. Eu não vou falar nem no meio do que estava, porque é uma palavra meio feia, não quero falar aqui. Mas estava uma tragédia. Ele havia feito tudo errado. Um homem conhecedor de Deus, rei, rico, cheio de saúde, cheio de poder, e fez tudo errado. Mas ele caiu em si, se arrependeu, confessou os pecados, aceitou a correção. Veja, há um caminho. Caiu em si, confessou os pecados, aceitou a correção e procurou agir de acordo com o coração de Deus. 4 coisas importantes. 4 coisas: arrependimento, confissão, aceitação e obediência. Repete comigo: arrependimento, confissão, aceitação e obediência. Amém? Mais uma vez: arrependimento, confissão, aceitação e obediência. Ele se arrepende daquele pecado, aceita a correção de ver o seu filho morrer. Veja, Eva viu um filho morrer e não adiantou nada. Maria viu um filho morrer e se tornou uma mulher segundo o coração de Deus. Davi viu o filho morrer, arrepende, confessa o seu pecado, porque ele fala para Natã: eu mereço passar por isso. Aceita aquilo, e então ele vai fazer o que nós temos que fazer. Ele vai obedecer. Arrependimento, confissão, aceitação e obediência. Arrependimento, confissão, aceitação e obediência. Meu irmão, minha irmã, eu não sei como está a sua vida, não sei. O que eu sei é que eu conheço um Deus que pode te levantar, e te levantando, talvez Ele não levante mais ninguém da sua casa, mas se Ele levantar você, Ele pode mudar toda a história da tua família. Se Ele levantar você, e você finalmente se arrepender, e você finalmente se confessar, e você finalmente aceitar o que está te acontecendo, e você finalmente começar a obedecê-lo, talvez Ele nunca mais levante alguém da sua casa, porque Ele vai dizer assim: eu não preciso de mais ninguém nesta casa, eu já tenho alguém lá, eu já tenho lá dentro o meu semeador.
E ao invés de você talvez trazer toda a tua família sentada num banco, talvez você vai fazer da tua igreja uma casa santa, da tua casa, desculpe, uma igreja santa. Arrependimento, confissão, aceitação, obediência. Arrependimento, confissão, aceitação e obediência. Há um caminho, há um caminho. Não importa quanto tempo este caminho dure, meu irmão. Não importa. Talvez só para o arrependimento. Eu me lembro do meu começo de caminhada, e até hoje ainda há muita coisa a ser feita, né? Mas eu me lembro que só para mim começar a me arrepender do alcoolismo demorou alguns meses, né? Para que eu me convencesse que eu precisava de pedir perdão para meu pai, demorou mais de um ano. Ouvindo a palavra, e nego falava, e batia e voltava, mas um dia ela bateu e entrou. Para mim aceitar as coisas que eu estava passando, que eram consequências de muitos dos meus pecados, demorou mais tempo ainda. E para obedecer eu estou lutando até hoje, são 25 anos, tentando obedecer ao Senhor. E de vez em quando eu falo que não quero continuar. Deus me conhece, eu posso enganar vocês, mas como é que eu vou enganar Deus, né? Para vocês eu posso falar assim, não, eu sou muito obediente, hoje eu faço tudo que... Mentira, até hoje é uma luta para obedecer ao Senhor, mas Ele conhece o meu coração. Ele sabe que eu, Marinho, nascido de novo, só quero obedecer. O Marinho velho, que cada dia que passa está mais velho, né? E mais teimoso e mais arrogante, esse, todas as maneiras, me leva muitas vezes à desobediência. Então veja, existe Adão e Eva, existe Maria e José, no meio do caminho existe Davi, para nos ensinar que nós não precisamos ficar como Adão e Eva, expulsos para sempre do paraíso, que talvez nós não consigamos ser Maria e José, que escutam a voz do Senhor, obedecem, só o bem entra. Davi está no meio do caminho, até quase por coincidência, bem no meio da Bíblia mesmo, a história de Reis, né? Está ali no meio do caminho para dizer, olha, há quedas, mas dá para levantar. Há tentações, mas dá para vencer. Há erros, mas dá para recomeçar. Existem dificuldades, mas vamos lutar juntos. Não importa onde você esteja, dá tempo de voltar. Esta palavra possa permanecer no nosso coração. Não dá para terminar este momento sem trazer para cá a nossa história, como eu disse logo no começo, sem trazer para cá essa história de vida. A palavra nem era bem essa, mas Deus foi mudando, graças a Deus, né? O Espírito de Deus é maravilhoso. Mas eu queria muito que você pudesse pensar, onde começou esta situação que você está hoje? Onde começou? Onde foi que a voz da serpente começou a falar mais alto do que a voz de Deus? Uma vez eu fui orar com uma criança que estava tendo visões horríveis. E eu perguntei, né? Essa criança tem visto algum filme? Não. E na época passava uma novelinha, eu não me lembro o nome da novela, uma novela infantil, desses estilos que estão passando hoje aí. Veja, eu não estou dizendo que tudo é pecado, cada um sabe o que faz, eu não quero nem saber, a família é sua, meu irmão. Quero nem saber, para mim é indiferente o que você pensa. Mas ela assistiu uma novelinha dessas infantis, não sei se Rebelde, Carrossel, naquela época, né? Isso faz muito tempo. E naquela novela, uma das crianças invocava o espírito de um morto lá, que aparecia no quarto. E a mãe, novelinha infantil, que lindo, minha filha está assistindo, né? Não precisa nem me preocupar. Preocupa, gente, preocupa, porque tudo tem começo, né? Um dia eu peguei meus filhos, eu nunca esqueço, eles tinham acho que uns 7, 8 anos, jogando um joguinho lá. E nesse joguinho falava assim, eu invoco não sei o que lá, né? E um dos nomes que se invocava lá era o nome de Evil, ou Devil, né? Que em português traduzido é demônio. Sem que você perceba, teu filho está ali, e eu invoco o demônio para mim, a força do demônio, sabe assim? E eu invoco a força, quando eu vi aquilo eu já peguei e falei, opa, peraí. Sabe, as coisas são muito sutis, você não fica vendo, e às vezes a serpente está ali falando de uma coisinha besta entrando dentro da sua casa. Então essas situações que eu fui vivendo foram me ensinando a ter muito cuidado, porque as coisas têm um começo, e o começo geralmente é bonitinho, é gostosinho, sabe? E quando aquela criança viu, ela já estava envolvida com um monte de coisas, e a mãe sem saber nem por onde tinha entrado, né? Até que nós conseguimos, graças ao bom Deus e à revelação do Espírito Santo, chegar à raiz. Então nesta noite eu quero te convidar, traz a tua história. Eu queria te dizer, meu irmão, minha irmã, que não importa onde você esteja, talvez você já esteja no segundo, no terceiro casamento, eu confio num Deus que é capaz de aceitar tudo e
de fazer uma obra nova na tua vida. Aonde você estiver, talvez você já esteja sem o amor dos filhos, dos netos. Talvez você já esteja com os teus sonhos destruídos. Talvez você já esteja com aquele coração pensando que não terá mais jeito. Davi ficou sem comer durante 7 dias enquanto o filho estava doente. Mas assim que o filho morreu, ele se lavou, se perfumou e foi obedecer Deus, porque ele sabia que precisava recomeçar. Precisamos recomeçar. Você foi abandonada, você precisa recomeçar. Você foi traído ou foi traída, você precisa recomeçar. Alguém que você ama morreu, você precisa recomeçar. Os teus pais não te entenderam e não te entendem, você precisa recomeçar. Se tentar matar os teus sonhos, transformando o teu coração, se lançaram você em uma cova, e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, se tentar matar os teus sonhos, sufocar o teu coração, se lançaram você em uma cova, e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos. E a tua visão. Pega os teus braços. Recebe a cor. Abra o teu coração, meu irmão, e recebe a unção. Recebe a unção. Unção de ousadia. Unção de ousadia. Unção de conquista. Unção de multiplicação. Recebe. Recebe a cura. Recebe a unção. Unção de ousadia. Unção de ousadia. Unção de conquista. Unção de multiplicação. Senhor, eu te apresento o teu povo, Senhor, nesta noite, com suas histórias. Com suas famílias, com escolhas erradas, ouviram vozes do bem e do mal, e muitas vezes, Senhor, deram importância para a voz do mal, assim como Eva e a serpente, assim como Davi e a sedução. Fomos escutando a voz do mal, Senhor. Agora escuta, mais do que a voz, escuta o coração do teu povo. Escuta, Senhor, as lágrimas do teu povo. Escuta, Senhor, e restaura. Restaura, Senhor. Senhor, escuta a voz daqueles que hoje, talvez pela primeira vez, estão realmente arrependidos do que fizeram com a sua vida. Você que já está com uma idade até avançada, mas pela primeira vez está olhando para trás e percebendo quantos erros. Quantos erros. O Senhor tem esperado o teu arrependimento. E nesta noite aqui há uma unção de restauração.
Eu creio, meu irmão, há uma unção do Senhor para restaurar. Apesar de ter passado tanto tempo, reconhece os teus erros, arrependimento, confissão. Reconhece e confessa. Reconhece e confessa. Aceita. Meu irmão, minha irmã, tem pessoas que ainda dizem: eu não aceito o fim do meu relacionamento, eu não aceito a morte de alguém que eu amo, eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito. E por não aceitar, você não consegue receber a bênção de Deus. Aceita, aceita, aceita. Maria aceitou a morte do seu filho na cruz. Davi aceitou a morte do seu filho. Sem pecado nenhum, uma criança recém-nascida, ele teve que aceitar. E quando aceitou, chegou a bênção. Quando ele aceitou, chegou a bênção, porque ele obedeceu ao Senhor, meu irmão. É noite de bênção para nós e para nossa casa. Unção de alegria, unção de vitória, unção de adoração. Unção de alegria, unção de vitória, unção de restauração. Unção de alegria, de vitória, de restauração. Unção de alegria, unção de alegria, unção de restauração. Recebe a cura, recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, de conquista, unção de multiplicação. recebe a cura, Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, de multiplicação, unção de alegria, unção de alegria, de vitória, de restauração, unção de alegria, unção de alegria, de vitória, unção de restauração. Senhor, eu te clamo que a partir deste momento estas pessoas possam olhar para elas, para sua família e para sua história de maneira diferente, que elas possam perceber que o Senhor está por perto, esperando arrependimento, esperando confissão, esperando aceitação, esperando obediência. Senhor, envia o teu Espírito Santo sobre nós. Envia, Senhor, o teu Espírito Santo sobre nós para que possamos levá-lo para toda a nossa casa. Envia a unção do teu Espírito Santo sobre nós, Senhor, e nos dê alegria de vidas restauradas, de vidas curadas, de vidas, Senhor, consumidas pelo teu poder, de vidas, Senhor, cheias do teu poder, de vidas, Senhor, libertas pelo teu poder. Aleluia. Eu e minha, declare, serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. mais uma vez, Eu e minha casa serviremos serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. serviremos Ao Senhor, serviremos ao Senhor, serviremos a Ti, Senhor, serviremos a ti, Senhor.
adoraremos. Adoraremos a ti. Eu e minha casa adoraremos a ti. Eu e minha família adoraremos a ti. Senhor. Senta com os olhos fechados e leva para casa esta bênção. Se você puder ficar até a bênção final mesmo, até o último momento, para que possa perpetuar esta certeza de um Deus que quer falar conosco. Amém. Senhor, hoje quando eu vi essa criancinha aqui na frente batendo a cabeça, Senhor, eu não sei o nome dela, não a conheço, mas eu confesso que o meu coração se encheu de compaixão, de amor, e a vontade era de largar tudo e pegá-la no colo e sair correndo para socorrer mesmo, Senhor. E eu sou apenas um pecador. Não podia fazer nada por ela. E eu conheço o teu coração, coração de pai, coração de amor, que deve estar agora olhando para esses teus filhos e filhas, cheio de misericórdia. E eu sei, Senhor, que tu podes fazer. É verdade. Eu sei o Deus em quem eu tenho crido. Por isso é que eu estou orando, Pai, em nome de Jesus. Amém. Estende tuas mãos. Amém, ó Pai. Olha para o povo que está de mãos impostas sobre esses teus filhos e filhas, Pai. Senhor. Cumpre a tua palavra. Amém, ó Deus. Pelo poder que há no nome de Jesus, pelo sangue derramado na cruz, Senhor. e pela fé que temos, Senhor, Deus. que assim como nós cantamos, eles recebam a tua cura. Senhor. A irmã mais uma vez coloca a sua diabetes, Deus. Jesus. Outros colocam outras enfermidades, dores, problemas sanguíneos. Não importa, Deus. Não importa, Senhor. Não importa. Enxaqueca. Não importa para ti, Senhor. Cura. Amém. Toca. Amém. Em nome de Jesus eu clamo, Pai. Amém, ó Pai. E da mesma maneira te entrego aqueles pedidos que estão sendo queimados, Senhor. Senhor. Que tu podes, com os teus olhos de misericórdia e poder, Senhor. realizar maravilhas, sinais e prodígios, Deus. Amém. Até por aqueles que não puderam estar aqui, mas que nós estamos orando e abençoando em nome de Jesus. Amém. Acolhe, Senhor, pela intercessão de tua mãe e nossa. Desça sobre nós tua bênção de cura, de paz, de poder, de libertação, de restauração, Senhor. E age no meio do teu povo, para que toda a honra e toda a glória sejam somente para ti. Ó Deus Todo-Poderoso, desça sobre nós e permaneça a tua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe. Semana que vem é feriado, mas nós estamos aqui da mesma maneira, tá bom? Vai haver o grupo normalmente. Que Deus nos abençoe. Só em Jesus a paz real você vai